12, 13. No último episódio, uma expressão numa carrinha fez abrir uma gaveta cheia de memórias, sem espiga. Dessa gaveta de memórias, uma das que sobressaiu foi a rua. A rua, para nós, nos anos 80, não era um trajeto entre dois pontos. A rua era o destino, a rua era nossa. A rua era onde estavam os amigos, as brincadeiras, as aventuras e às vezes uma senhora a mandar-nos calar. Às vezes, muitas vezes. Nós saímos de casa e recebíamos sempre a instrução: vai, mas vem jantar, ou vai, mas tem juízo. E nós íamos. Naquela altura não havia GPS, não partilhávamos localizações, não tínhamos telemóvel. Basicamente, íamos. E os nossos pais não sabiam propriamente onde é que nós estávamos. Estávamos ali na rua. E eles viviam bem com isso. Eles conseguiam fazer o seu dia normal e conviver com isso. E para nós estar ali na rua, podia ser naquela rua debaixo do nosso prédio, duas ruas ao lado, no bairro ao lado ou na outra ponta da cidade. Em princípio, portanto, era suposto portarmos bem e estarmos ali naquela zona que prometíamos que ficávamos. Mas nem sempre isso acontecia. Às vezes perguntávamos: onde vais? E nós dizíamos ali, ou vou à casa do João, e íamos. E chegávamos lá e perguntávamos: o João está? O João pode vir brincar? O João pode vir à rua? E havia sempre a mãe do João que dizia: João, está ali um amigo. E um amigo, nós éramos um amigo. E ela podia nem saber quem nós éramos, não saber o nosso nome, mas já nos viu de certeza ali na rua e não havia problema nenhum. E o João lá ia brincar, especialmente se tivesse portado bem. Se não era: vê lá, desta vez vais, mas tens juízo, não voltas a repetir, senão para a próxima não vais. E o João vinha. O João lá ia brincar com o amigo. Todos nós éramos o amigo. Alguns de nós acabávamos sempre por ter um nome, não é? Mas pronto. Não era preciso andarmos a trocar 20 mil mensagens: onde estás, quando vens e por aí fora. Simplesmente nós estávamos e nós aparecíamos. Isto de nós simplesmente aparecermos, podemos dizer que era uma tecnologia muito avançada chamada ir lá. Nós íamos lá, nós estávamos lá. E na rua jogávamos futebol, jogávamos à bola, fazíamos campos imaginados, na linha lateral era onde estava aquele carro estacionado, onde acabava o passeio, e onde as balizas eram feitas com 2 ou 3 pedras, ou com os nossos casacos e mochilas. E lá jogávamos nós, e os postes eram feitos só por aquele montinho, as traves não existiam. E basicamente o remate um bocadinho mais alto, com o guarda-redes um bocadinho mais baixo, ou que tinha medo de meter as mãos à frente à cara, era considerado que a bola tinha ido muito alta. Ele não é alto, ele é que é baixo, ele é que teve medo de meter o pé, ele que saltasse. Não, isto não foi gol, sim, foi gol. E a coisa resolvia-se sempre, sem VAR, ou então com o VAR, que era sempre um dos mais velhos, que chegava ali e dizia: isto foi gol, e acabou-se. E acabava-se mesmo. O mais velho, ou mais alto, ou mais forte, impunha a sua lei de jogo e a coisa ficava resolvida, ficava sanada. Também jogávamos às escondidas, à macaca, à apanhada, aos polícias e ladrões, sei lá, tanta coisa. Ao mate, à corda, ao elástico, que eu detestava. E tínhamos sempre o clássico dos clássicos, que era tocar à campainha e fugir. Esse não falhava. Uma brincadeira simples e divertida. Tocávamos à campainha de alguém que nos fez mal absolutamente nenhum e desatávamos a fugir como se a nossa vida dependesse disso. Não havia algum tipo de prémio ou de compensação. Não havia pontos sequer, não havia nada. A nossa recompensa era ouvirmos alguém vir à janela e gritar: eu sei quem vocês são! E geralmente não fazia a mínima ideia quem nós éramos. Mesmo assim, isso fazia-nos correr ainda mais depressa. Era adrenalina, exercício físico e um bocadinho de delinquência moderada. Havia também o peão, que era difícil de lançar, muita gente não conseguia, mas que era espetacular, especialmente quando nós conseguíamos acertar no outro peão que já estava a rodar e conseguir parti-lo. Menos engraçado era quando alguém não conseguia atirar e aquilo às vezes saía para cima de uma canela ou de um pé de outra pessoa. Mas a verdade é que, sem espiga, acontecia, acontecia. Também jogávamos aos berlindes, e berlindes havia vários tipos, cores, havia maiores, mais pequenos, havia os abafadores, e era toda uma economia paralela, porque íamos ganhando berlindes uns aos outros, depois eles queriam reaver, se é para reaveres esse, vais ter que me dar não sei quantos dos outros. Guardávamos aquilo em saquinhos e havia umas negociatas de berlindes
que não valiam nada, mas para nós valia tudo. E eram brincadeiras engraçadas e havia sempre aqueles mais raros que nós não queríamos perder e não queríamos de forma nenhuma apostar com alguém que pudesse jogar melhor ou tivesse mais experiência, ou que fosse capaz de querer enganar os outros. Tínhamos mais cuidado com esses berlindes, mas era uma brincadeira simples que hoje em dia já não existe. Basicamente guardavam-se, perdiam-se, trocavam-se e guardávamos religiosamente. Até ao dia em que nós íamos jogar e veio sempre uma criança um bocadinho mais velha que impunha uma regra acabada de inventar, que coincidentemente o fazia ficar com os melhores berlindes. Foi aí, se calhar, que nós tivemos o nosso primeiro contacto com o mercado financeiro. Também, o que é que nós fazíamos? Também brincávamos com caricas, fazíamos corridas com caricas, desenhávamos umas pistas no chão de areia, fazíamos umas curvas ali com umas barreirinhas mais alto para as caricas poderem deslizar por ali e curvar melhor. Eu fazia uma decoração nas caricas e tornava-as mais pesadas, doía mais nos dedos, mas elas ficavam melhores, não rolavam e saltavam, estavam sempre carrinhas ao chão a deslizar. Eu lixava, raspava as caricas por baixo, ficavam bem lisinhas. Depois arranjava alguma coisa a decorar, às vezes até havia caricas que traziam lá dentro umas borrachinhas que traziam uma imagem do futebol, de um jogador de futebol, de um piloto de Fórmula 1, isso era o que eu preferia. Colocava assim um bocadinho de papel de prata para fazer peso e volume, colocava essa borrachinha ou um recorte de uma fotografia, de um jornal, alguma coisa, depois metia aquele papel aderente, assim, aquele papel filme, aquele aderente por fora, para segurar isso tudo e fazer ali uma bola, apertava dos lados a carica para segurar esse papel, e pronto, lá tinha as minhas caricas, que acabavam por andar mais que as outras, porque não saltavam e voavam, e era espetacular. Caricas, N marcas, desde as Coca-Colas ao Small, à Bem Boa, quem não se lembra da Bem Boa, e por aí fora. Corridas estas que nós tínhamos que sempre estar atentos, que havia sempre um mais esperto que dava um toque na sua carica para a frente ou na do outro para trás, e lá se fazia perder ali alguns centímetros que eram fundamentais. Hoje em dia corresponderia a segundos na Fórmula 1. Também construíamos coisas, inventávamos brincadeiras com aquilo que construíamos. Por exemplo, nós também gostávamos de falar ao telefone. Então, o nosso telefone eram dois copinhos, duas caixinhas de iogurtes vazias, lavadas, claro, onde fazíamos um furinho no fim, colocávamos lá um fio, dávamos uns nós para aquilo não fugir pelo furo, e na outra ponta desse fio estava outro copo, e colocávamos aqui para ouvir o patrõezinho, aqui para falar, e por incrível que pareça, isso resultava. Nós conseguíamos divertir com isso e ouvíamos perfeitamente o que estava do outro lado, o que também não era assim grande coisa, porque podíamos estar a falar assim e ouvíamos à mesma, porque a pessoa não estava assim tão distante quanto isso, estava só a alguns metros. Mas eram brincadeiras giras, fáceis de fazer, que dependiam da nossa imaginação. E a nossa imaginação que transformava, por exemplo, um pau numa espada, em que duas cadeiras e uma manta faziam uma cabana, ou uma caixa de cartão podia ser um carro imaginário, e nós sentados lá dentro, ou mesmo o cesto da roupa também podia servir para fazer um carrinho. Bem, tínhamos o futebol humano que geralmente jogávamos quando não tínhamos bola, geralmente isso acontecia porque o Palerma que ficou de levar a bola, ser muito esperto e não jogava com não sei quantos, ou não queria ir à baliza, amoava e ia-se embora com a bola, e nós para não irmos buscar outra bola à casa de outra pessoa, jogávamos futebol humano. Consistia no quê? Uns a jogar contra os outros, mesmo, as mesmas equipas, tínhamos que atravessar uma linha imaginária que era a linha de baliza, e quando nós chegávamos no meio campo do adversário, nós tentávamos fugir, eles tentavam-nos apanhar, e se nos tocassem, nós tínhamos que ficar imóveis, às vezes de braços abertos, e não podíamos sair dali até que algum colega nos viesse tocar para salvar. Quando passávamos essa linha, imagino, marcada, definida de baliza, era gol nosso. Era básico, mas também era giro agora. Pronto, era recurso. Isso é uma brincadeira de recurso. Brincávamos à cabra cega, quem não se lembra. Brincávamos a tirar espigas para o cabelo e para as camisolas de lã das meninas. O objetivo era tentar colocar o máximo de espigas sem que elas sentissem e percebessem ou fossem avisadas pelas amigas, e também culpar o colega, porque nós obviamente não tínhamos essas brincadeiras infantis, era sempre o outro do lado e nós até dizíamos: eu avisei para não fazer.
Brincávamos com ioiôs, ioiôs que na altura até saíam da Coca-Cola e da Sprite, eram espetaculares. Sim, a ioiô da Coca-Cola e da Sprite. Havia outros que se compravam e havia várias coisas para fazer com o ioiô, 360, o cão e por aí fora, tantas, tantas coisas. E geralmente acabava sempre na cabeça de alguém também, era uma questão de tempo a calhar na cabeça de alguém. Jogávamos ao mata, e também colocávamos cartas ou bocados de cartão entre os raios das rodas das bicicletas ou a tocar nos raios das rodas das bicicletas e quanto mais depressa andávamos, mais brrr aquilo fazia, que era para imitar um barulho do motor e fazer de conta que estávamos a andar de moto e não de bicicleta. Também jogávamos ao mata, não sei se já disse, e jogávamos à parede, que era um jogo muito giro, consistia em termos alguém encostado à parede e os outros a rematar a bola com toda a força contra ele a ver se acertavam. Enfim, por isso. Tentar encontrar sapos e colocá-los a fumar, tentar colocá-los a fumar, ver se conseguíamos bicho da seda e convencer os nossos pais a deixar de ser bicho da seda, tínhamos que os apanhar ou descobrir um sítio onde havia, ou apanhar as folhas para eles comerem, acho que eram folhas da moreira, se não estou em erro, era? Não me lembro. Por acaso não me lembro. Se alguém se lembrar, comente aí, por favor. O que é que fazíamos mais? Arrancar pernas às lagartixas, também fazíamos isso. E colocar bichos como gafanhotos e isso dentro das mochilas dos colegas, isso era top. Colocar bichos dentro das mochilas dos colegas era fantástico. E vá, não éramos meus selvagens. Admitam lá que vocês também faziam, não é? Não éramos só nós e os meus amigos que fazíamos isso, não é? E depois havia também outra coisa, outro jogo, e este é para a minha querida amiga Sofia, que eu carinhosamente chamo de minha amiga Rabolha, minha amiga Rabolhinha, é só porque ela é de Benfica, não levem a mal, não tem piada futebolística, não é insulto, ok, está tudo bem. Sofia, este é para ti, o jogo do mundo, ou o jogo do espeta, onde nós fazíamos um círculo e atirávamos algo que fosse pontiagudo, género um prego, algo que espetasse. Soube que a minha amiga Sofia roubava as ferramentas do pai. Ah, nós geralmente jogávamos com um prego, alguma coisa que espetasse, fazíamos um círculo no chão e atirávamos o prego e ele tinha que espetar. Se caísse, perdíamos a vez. E o que é que nós fazíamos com o prego? O prego espetava, nós fazíamos um risco para uma zona e íamos conquistando territórios do mundo. Basicamente era isso que se chamava jogar ao mundo, não era tirar com o prego à cabeça de alguém e matar os nossos amigos para conquistarmos o mundo. Não, não era isso. Éramos um bocadinho mais cuidadosos a jogar ao mundo. Também fazíamos outras coisas como pegar numa tábua grande ou em algumas tábuas, fazer uma superfície plana, pegar noutras duas que colocávamos transversalmente por baixo, nessas duas colocávamos os rolamentozinhos, na barra da frente colocávamos uma corda para fazer girar. Era a nossa direção, os rolamentos eram um para um lado ou para o outro e estava feito um carrinho de rolamentos que fazia as nossas delícias. O carrinho de rolamentos dava por aquelas ruas fora, quanto mais íngremes fossem, mais depressa andava e era espetacular. Só rezávamos para que não viesse nenhum carro de frente, para que nós não caíssemos antes de conseguir estabilizar aquilo e daquilo abrandar, porque saímos lá completamente esfolados, betadine, pintura, whatever, sei lá o que é que eles colocavam na altura para limpar as feridas, se que ardia. Pronto, basicamente acabávamos numa farmácia ou com produtos de farmácia. Não conheço ninguém que tivesse sido atropelado, mas claro, magoávamos e magoávamos bastante. Mas era espetacular, era em carrinhos de rolamentos. Eu nunca tive um meu, porque não podia levar para casa, que os meus pais não me deixavam ter. Nem skates, eles gostavam que eu tivesse. Portanto, eu andava nos skates dos amigos e andava nos carrinhos de rolamentos que fazíamos na rua e que depois, mesmo que eu construísse com alguém, era desse meu amigo, ou era nosso e eu levava para casa. E, e sim, era espetacular, era divertido. Havia corridas ou então andávamos à vez e era algo que eu sinceramente gostava bastante. Também fazíamos fisgas e atirávamos coisas com fisgas, era das coisas que eu mais gostava também. Aviões de papel, barquinhos e papagaios, lançar papagaios, enfim, muita coisa se fazia na rua. Disto tudo que eu acabei de dizer agora, se calhar as fisgas eram as minhas preferidas. Basicamente, nós não tínhamos instruções para nada, nós íamos fazendo, íamos melhorando, dávamos dicas uns aos outros, íamos experimentando coisas, íamos fazendo
com que resultasse. Se não resultasse bem, íamos inventando, tínhamos imaginação para criar, para que as coisas corressem bem, era divertidíssimo. Estávamos sempre ocupados. O tempo até parecia que nem chegava para tudo, porque quando finalmente conseguimos as coisas já tinha passado muito do tempo que tínhamos para brincar, ou grande parte do tempo que tínhamos para brincar. Quando as coisas funcionavam, o que isto geralmente podia significar é que alguém se ia magoar. O mais provável, sim, se funcionasse, significa que alguém se ia magoar. Mas estava tudo bem, sem espinga. Também andávamos de bicicleta, mas não era uma coisa organizada, não íamos propriamente fazer X quilómetros para fazer não sei quantas, queimar não sei quantas calorias ou atingir não sei quantas metas num relógio qualquer. Não, andávamos. Não era uma coisa organizada no sentido planeado. Nós simplesmente íamos, agora vamos para aqui, agora viramos ali, agora vamos até casa de não sei quantos, agora só somos até não sei onde, ver não sei o quê. E pronto, e lá íamos. Bicicleta era um meio de diversão, um meio de transporte. Enfim, e às vezes tínhamos de ter cuidado para não sermos assaltados e não nos roubarem as bicicletas. Uma das coisas que nós não tínhamos, que hoje em dia toda a gente tem quando anda de bicicleta, é capacete. Eu ainda hoje não ando de capacete, ainda não percebi se é obrigatório ou não andar de capacete, recuso-me a andar de capacete de bicicleta. Se quiserem multarem, multem. Eu não ando propriamente de bicicleta com capacete, esqueçam lá isso, não, não dá. De moto, claro que ando. Bicicleta, não. Nós, na nossa altura, o nosso capacete era o cabelo. Eu caí uma vez de bicicleta, uma única, foi logo a segunda vez, para aí, a terceira que andei, em que desobedeci à minha avó. Ela disse: anda só aqui ao pé de mim. E eu resolvi acelerar, começar a descer, uma curva para a esquerda, no Liceu Padre António Vieira, hoje em dia escola secundária. Blá, blá, blá. Hum, uma descida enorme, aquilo era uma curva à esquerda e descer imenso, e a bicicleta ganhou velocidade, comecei a perder a roda da frente, ela começou a abanar, 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 até que me estatelei no chão e cortei a mão num vidro. Foi a coisa mais grave que tive ali, foi o corte, um vidro. Ainda hoje tenho cicatriz na mão e por acaso até curto esta cicatriz. Lembro perfeitamente que foi o meu pai que me suturou em casa, não fui a nenhum posto médico, e ficou bem suturado. A cicatriz ficou lá para sempre, gosto. Ia ficar de qualquer maneira, e não, não foi uma inconsciência do meu pai. O meu pai era médico, portanto, está tudo bem, ok? Mas nas brincadeiras fazia parte que as pessoas magoassem, porque brincávamos, fazíamos coisas, não estávamos em redomas como hoje em dia. Era normal que houvesse, que as pessoas viessem esfoladas de alguma coisa, um joelho, um braço, alguma coisa esfolada, alguma coisa arranhada, uma ferida, às vezes algum membro partido, acontecia. Não era grave, acontecia, fazia parte. Alguém partiu a perna, pronto, ok, tudo bem. Acontece sempre qualquer no verão, pelo menos parte da perna, está feito. A única coisa chata é que ficávamos com menos para brincar, ou tínhamos que brincar outras coisas que às vezes não queríamos. Às tantas não era mesmo isso que nós queríamos brincar, mas tínhamos que fazer companhia ao nosso companheiro. Daí companhia, certo? Portanto, está tudo bem, se espiga. E o que é que nós fazíamos mais? Andávamos por cima de muros, saltávamos muros, explorávamos o que havia do outro lado. Havia em Lisboa, acredite ou não, árvores de fruto e apanhávamos frutos das árvores. Ahm, Comíamos azedas, para quem não sabe o que é procuro, e explorávamos terrenos. Havia sempre um terreno qualquer de um vizinho misterioso e nós íamos tentar descobrir o que é que ele tinha dentro daquela garagem, ver o que havia naquele terreno. E os terrenos também eram, às vezes, terrenos baldios, tinham restos de obras que davam para nós termos lá alguma coisa para brincar. Havia, era um sítio para nós nos escondermos, para fazermos as nossas brincadeiras. Enfim, mas muitas vezes era a curiosidade de saber o que é que lá estava, o perigo de sermos apanhados e vir alguém atrás de nós. Tudo isso fazia parte da brincadeira, tudo isso fazia parte da liberdade da rua. A rua era sinal de liberdade e não tem nada a ver com revoluções ou coisas do género, ok? Liberdade mesmo neste sentido que eu estou a dizer. Chegada a hora do lanche, íamos às vezes lanchar à casa de amigos, às vezes comprávamos gelados de gelo, que eram os mais baratos, também eram a maneira de podermos comer mais, e eram aqueles que nos tiravam a sede, a seguir davam outra vez sede e íamos comer mais um, por causa do açúcar, né? Dava mais cedo. E era ótimo, os gelados mais caros ficavam para quando estávamos com os pais e os avós. Lá dizíamos que tínhamos portado bem e tal, e só nos davam um gelado, e aí comíamos o perna de pau, ou o Super Max e outros assim mais caros, um corneto eventualmente. Chegávamos a casa e todos porcos, a roupa cheia
de gelado de pingadas a correr por ali fora, as mãos pretas, a cara suja, aquilo cheira a mal. Éramos felizes, éramos mesmo muito felizes. Quanto mais porcos chegássemos a casa, mais felizes tínhamos sido nesse dia. Isso é garantido. E uma coisa que nós sabíamos fazer e que hoje em dia, se calhar, as crianças não sabem tanto, era resolver os nossos problemas. No meio das brincadeiras havia sempre algo que podia não correr bem e zangávamos. Zangávamos e resolvíamos as coisas da nossa maneira, talvez nem sempre a mais pedagógica, ok, mas faz parte de ser criança, não há aquela maturidade do adulto. Podia haver 2 ou 3 sopapos, 2 ou 3 amigos a incentivar a que houvesse mais sopapos, um a tentar separar, e as coisas lá acabavam por acalmar. Podíamos estar zangados e dizer ao outro: "Não sou mais teu amigo, não quero mais saber de ti". Passado 20 minutos estava tudo bem. Ninguém ia para casa realmente chateado. Dia seguinte estávamos amigos outra vez, até porque tínhamos 3 meses de férias e convinha que estivéssemos a dar bem com os nossos amigos para continuarmos a brincar, certo? Não havia propriamente um grupo do WhatsApp onde se metiam os pais ao barulho, onde eles discutiam o que é que tinha acontecido, sem saberem mínima ideia, terem mínima ideia do que é que se tinha passado. Mas lá estavam para defender o filho, para criticar o filho do outro, porque não sei o quê, enfim. Lá eram os pais a arranjar eles sem problemas e porque têm problemas uns com os outros e não havia nada disso. Desculpa lá o mas pronto. Resolvíamos as coisas e resolvíamos bem. E a rua era muito um conceito. A rua não tinha que ser a nossa rua, podia ser a rua ao lado, 3 ruas ao lado, o bairro todo, ou mesmo outra ponta da cidade. E o meu bairro era Alvalade. Eu gostava de andar por ali. Eu cresci ao lado do Padre António Vieira. Tínhamos as nossas guerras com o Rainha da Dona Leonor, por exemplo. Lá íamos bater nos putos, a tirar-lhes coisas e não sei o quê. E eu adorava andar por ali. Adorava ir ao mercado com a minha mãe, adorava brincar, andar de bicicleta, andar a pé pela Avenida da Igreja, adorava ir ao Assis Santos, adorava ir ao clube de vídeo que era o Nice Price, na Avenida da Igreja, adorava ir à Carcassonne, à Biarritz, ao Vavá, ao Bagdá, Vavá já era um bocadinho mais longe, adorava ir ao centro comercial Alvalade, adorava entrar em lojas onde nós conhecíamos as pessoas pelo nome, e eles também já nos conheciam, e nós íamos a lojas onde muitas vezes não íamos comprar nada, mas íamos ver aquilo que gostávamos de ter. Íamos a lojas como as lojas de jogos de computador, onde comprávamos os cassetes para o Spectrum. Íamos a lojas onde íamos ver os livros ou os discos. Íamos a lojas onde íamos ver os artigos de desporto. Íamos a lojas de animais, onde íamos ver aqueles animais que os pais não nos iam deixar ter em casa, o cão, ou o que quer que fosse, ou o papagaio. Íamos sempre sem sucesso tentar ensinar o papagaio a dizer um palavrão qualquer. Mas era engraçado andar por ali, eu adorava andar por ali. Adorava ir comer um gelado ao Conchanata. Hoje em dia, Conchanata, na altura, gelados Itália. Os melhores gelados de Lisboa para mim, sem dúvida nenhuma. Mas a rua podia ser mais longe. A rua podia ser mais longe, nós podíamos perfeitamente querer ir ver a loja por filhos na Baixa, e para isso tínhamos que apanhar o metro. Entrávamos no metro, obviamente, sem pagar, saltávamos a barreira, passávamos por baixo, whatever, já não me lembro bem. Entrávamos no metro e lá íamos nós. Metro fora, aquele barulhinho do metro a chegar era espetacular, aquele cheirinho do metro, tudo aquilo nos encantava. Lá íamos nós de metro, feitos doidos, ou íamos a uma loja onde tinha badges e coisas do género para colocar em casacos, de rock, de quer que fosse. Era a loja 67, na Avenida da Liberdade, onde se comprava essas coisas. Hoje em dia deve ser uma loja qualquer de artigos de luxo. Mas era uma loja espetacular que havia, colocávamos aqueles badges a dizer Rolling Stones ou whatever, havia tanta coisa, tanta coisa. E lá íamos nós, então, de metro por ali fora, descobrir a cidade. Ou então íamos ao Gulbenkian, passear nos jardins do Gulbenkian, ou íamos até ao Parque Eduardo VII, ou íamos, eu sei lá, à Feira Popular também podíamos ir, mas geralmente íamos, era com os nossos pais, obviamente, não é? Mas à Feira Popular, era tão bom ir à Feira Popular. Já lá vou noutro episódio falar da Feira Popular, da Casa dos Espelhos, dos carrinhos de choque, do Poço da Morte. Fica para outro episódio, fica prometido. Vamos falar disso tudo, das farturas. Enfim, Feira Popular merece um bocadinho mais de tempo. Mais tarde, ainda nos anos 80, mas mais tarde, também íamos ao Moreiras, que enfim, só surgiu em 86. Ir ao Moreiras também implicava apanhar autocarro. Apanhar autocarro significava nós irmos picar o módulo
e os módulos, como estavam contados para aquilo que eram as nossas necessidades ou nos deixavam usar, um módulo tinha que dar para 4 vezes. Como sabem, o módulo era um retângulozinho de cartão, nós picávamos uma vez, só que aquilo tem 4 cantos, certo? Portanto, obviamente, usávamos 4 vezes o mesmo módulo, na expectativa do condutor não nos ver picar, ou fazer de conta que não nos ia picar o módulo, as outras vezes que já não eram válidas, e lá íamos para o finzinho do autocarro, para perto da porta de trás, para controlar o pica. Caso o pica entrasse, nós tínhamos que ir rapidamente antes de sermos apanhados. E lá íamos nós. O problema é que quanto mais longe fôssemos, mais tínhamos que prevenir a nossa hora de regresso, viagem de regresso, não vá os nossos pais aparecerem e estarem à nossa procura e nós não estarmos em lado nenhum. E quanto mais tarde ficava, mais nervosos ficávamos nós para saber se estávamos atrasados ou não. Porquê? Porque às vezes chegávamos à paragem do autocarro e perdemos o que tinha acabado de passar e ficamos à espera do próximo, o próximo não chega, depois está cheio, não conseguimos entrar. E quanto mais atrasados estamos, melhor vai ter que ser a desculpa que vamos inventar quando chegarmos a casa. Até porque eles vão sempre perguntar o que é que nós estivemos a fazer e nós vamos atrapalhar na resposta e portanto, vamos ser apanhados e tudo isso fazia parte e era giríssimo. E depois havia outra coisa, havia o tédio. E o tédio foi importantíssimo para nós. Nós devemos muito ao tédio, mesmo muito. Hoje em dia, uma criança está entediada, está aborrecida, e o que faz é mudar de app, ou pegar no telefone, caso não tivesse com o telefone, e começar a fazer scroll. Pronto, e assim vai. E vai de tédio em tédio, ah, até que acaba a bateria do telemóvel, os pais digam que não é para jogar mais, whatever. O tédio serviu para nós puxarmos por nós. Com o tédio nós inventávamos balizas de pedras ou com os casacos e as mochilas. Nós inventávamos jogos, nós inventávamos brincadeiras, nós inventávamos carrinhos de rolamento, nós construíamos telefones de iogurtes, de caixas de iogurtes, sei lá, fazíamos eh, clubes secretos, tínhamos códigos, escrevíamos coisas em código, era tão fixe. Inventávamos um código qualquer para substituir o alfabeto e escrevíamos mensagens uns aos outros que só nós é que conseguimos ler. Inventávamos e divertíamos bastante. O tédio obrigou-nos a imaginar. Basicamente é isso. O tédio obrigou-nos a imaginar. Não quero dizer que antes fosse melhor do que agora. Se calhar não era. Ou até de barato. Não era. Mas era diferente, isso é. Havia riscos que se calhar hoje nós não iríamos querer correr, ou que não queremos que os nossos filhos corram. Se calhar nos deixámos correr também. Havia acidentes, nós assumíamos que eles podiam acontecer. Nós desaparecíamos durante horas e horas. Jamais iríamos deixar que isso acontecesse hoje em dia com os nossos filhos. Não permitimos que isso aconteça. E durante essas horas, nós tínhamos que decidir onde ir, com quem estar, como regressar, quando regressar. Nós tínhamos discussões, tínhamos que resolver os problemas. Enfim, nós tivemos que ser nós no nosso tempo. Nós podíamos ser nós podemos construir. Não estávamos dependentes que alguém nos construísse, porque se calhar hoje em dia também a verdade é que, ao não permitir que as crianças façam o que nós fazíamos, também nós não estamos a permitir que elas possam se ir construindo tão cedo como nós nos construímos. E se calhar também não temos assim tanto moral para criticar que as crianças não brincam, que as crianças não brincam, é que só estão agarradas a ecrãs. Se calhar somos nós que levamos a isso. Se calhar não tanto eu, mas cá também um pouco. Enfim, não interessa. Estou aqui para falar do que é que nós éramos nos anos 80. Resolvíamos questões, resolvíamos discussões, lidávamos com os medos, ultrapassávamos os nossos medos, desafiados às vezes por inconsciências ou decisões inconscientes nossas, ou por desafios inconscientes dos nossos amigos. Basicamente, desafiávamos uns aos outros. Vai, faz aquilo. Às vezes que nós não tínhamos coragem de fazer, mas queríamos saber o que é que acontecia se fizéssemos. Então desafiávamos outra pessoa qualquer a fazer e ele lá fazia. Se o gajo não se magoasse muito, nós íamos atrás. Era por aí, era por aí. Basicamente, nós aprendíamos a fazer escolhas, até porque em momento algum estava lá algum adulto para escolher por nós. Portanto, era assim que funcionava. E Lisboa, naquela altura, não era uma Lisboa preparada para as crianças. Hoje em dia há parques infantis em todo o lado, há ciclovias, há não sei o que mais. Lisboa não estava preparada para as crianças, mas também havia outra coisa. Lisboa não estava preparada para impedir as crianças. E, portanto,
Nós conquistávamos a cidade era nossa, ou pelo menos nós achávamos que a cidade era nossa. Nós não precisávamos que nos devolvessem a cidade. Para nós ela era mesmo, era efetivamente nossa, e talvez essa fosse a grande diferença. E ao fim da tarde, alguém chamava o nosso nome pela janela e dizia: vem jantar, vem tomar banho. E nós dizíamos: já vou, já vou. Mas a verdade é que ainda faltava acabar um jogo. Enquanto esse jogo não acabasse, nós não íamos. Faltava ainda desempatar aquele jogo de futebol, faltava ir recuperar a bola que entretanto caiu para o quintal, faltava ver se tínhamos coragem de dizer àquela menina que gostávamos dela e perguntar se ela queria namorar connosco, tirar aquele bilhetinho que lá estava no bolso para lhe dar, a dizer abre só em casa e lá dentro, queres namorar comigo? Responde sim ou não, e depois lá punham um X no sim ou um X no não, que era o mais certo. Ah, era um pouco isto. O Javô nos anos 80 era basicamente valia como uma declaração de intenções. Portanto, podia ser uma coisa que ia acontecer naquele momento, como algo que ia acontecer dali a 30 ou 40 minutos. No próximo episódio, vamos sair da rua e vamos para casa. Vamos em casa, vamos explorar a casa e vamos brincar em casa. Vamos voltar ao tempo em que a televisão tinha 2 canais, em que víamos o MacGyver, Dempsey Makepeace, o Justiceiro, A-Team e por aí fora. Tantas outras séries e desenhos animados fantásticos. Devemos falar também de uma caixinha preta que apareceu, que tinha umas teclas de borracha, chamadas ZX Spectrum, cheio de jogos, que nos ocupava tempo e tempo e às vezes nos frustrava um bocadinho. Mas isso fica para o próximo episódio. Agora o jantar está servido. Já vou! Sem espiga.